Ok. Recording is on. Olá, boa noite a todos, os aqui presentes, agradeço a presença aí dos colegas. Larissa, acabei não falando o nome da Larissa, o senhor Tadeu, sempre me apoiando aí nas reuniões, o senhor Estreve e o senhor Carneiro, que vem aqui trazer as perspectivas do trabalho aí que a gente foi contemplado aí do Confé, relacionado aí a queima de lixo, né? Quando fala queima de lixo, parece aí um negócio poluente, um negócio diferente e tal, mas que a gente pode encontrar soluções aí interessantes, mais do que interessantes, economicamente e ecologicamente viáveis. Mas melhor do que eu, quem pode falar sobre isso é o senhor Carneiro, que tem estudado, fez um trabalho muito interessante, muito bem feito aí, para que a gente consiga dar tração ao trabalho, ao projeto. Então, passo a palavra ao senhor Carneiro. Senhor Carneiro, a palavra está com o senhor, fique à vontade. Ok, obrigado. Eu vou, então, fiz aqui um rápido trabalho aqui, uma apresentação, para facilitar, mas só lembrando que nós estamos no ponto de partida, que o trabalho eu não fiz ainda, ninguém fez ainda, né? Um trabalho que vai dar um resultado aí, que vai ser um esforço pesado de todos. Eu vou abrir, então, aqui a apresentação, e o Tadeu me dá um toque aí, que eu estou usando aqui um computador que, às vezes, no próprio Jitsi ele derruba, né? Fizemos um teste, deu certo, vamos ver se a gente consegue levar até o final. Ok? Então, eu vou abrir, compartilhar minha tela aqui, acho que já estou com a permissão. Já vou abrir aqui uma tela, e a partir de agora, eu vou praticamente ficar aqui na minha tela, tá ok? Já estamos vendo aqui, senhor Carneiro. Ah, beleza, então, Tadeu, você fica aqui com o meu alerta aí para se sumiu alguma coisa aí, não aparecer, eu conseguir saber o que está acontecendo. Bom, esse trabalho tem em vista que você hoje, nós geramos muito resíduo, né? E particularmente num projeto que eu fiz aí, que eu participei aí de uma competição internacional aqui, fui até a finalíssima, né? Não venci, mas eu também seria um grande gerador de resíduos, com um grande potencial de energia, e eu teria que pagar muito caro para um aterro, para poder descartar o material, enquanto que aquele material tinha muita energia para ser fornecida, e a gente imaginou, por que a gente não pensar nisso um pouco mais? Então, quando você fala aí em processo de gerar energia a partir de resíduo, logo tem aí uma preocupação daquela fumaça preta, de aquilo que a gente via no passado, né? Eu acho que eu sou um dos aqui aí que via as chaminés de Sorocaba soltando fumaça. Tá? Então é uma lembrança que ninguém quer mais repetir. Tá? Só que aquilo tem que ser entendido que você tinha um material particulado lançado. Né? Você teve um período aí que não se via mais aquele material particulado, a fumaça preta, mas em compensação se tinha resíduos perigosos, em gases ainda sendo lançados, e que se levou muito tempo aí para que esses órgãos de ambientais e CETESB começassem a atuar com muita firmeza, até que hoje você já tem bastante restrições aí a emissões de poluentes, graças a Deus, né? Então, o que acontece? Com os nossos resíduos, ainda você tem mentalidades, ainda você tem um certo receio. E nós fizemos aqui, por uma das palestras que nós fizemos acho que 2018, não me lembro, 2019, nós fizemos uma apresentação de um doutor especialista em trabalho de resíduos, o professor Sérgio Luque, ele fez um doutorado sobre o assunto no Unicamp, e ele apresentou que as emissões que você tem no processo desse é mínimo, é zero praticamente, né? Você gera menos que você gera aí quando você está fazendo comida na sua casa. Então, é um processo bastante seguro. Mas o que nós estamos querendo fazer isso aqui? É despertar o interesse das pessoas, ainda mais captando esse CO2 e transferindo esse CO2 para uma fazenda urbana. Esse CO2 que está sendo lançado no ar e está causando aí efeitos danosos aí para o nosso clima,
ele passa a ser incorporado aí na produção de vegetal. Esse carbono que está indo pelo mundo volta a compor aí a nossa alimentação. Então, se você consegue fazer isso, essa imagem de vilão que você tem do CO2 hoje ele passa a ser herói, né? As pessoas veem que não tem poluição, não tem nada, e ainda produz alimento, então ele começa a ser um processo muito bem visto. Se você não tem um resultado tão bom na captação do carbono, pelo menos esse processo de você gerar energia, ele começa a aparecer de uma forma um pouquinho melhor ante a opinião pública. Então, o título disso aqui que nós fizemos da proposta inicial era de CO2 e vilão a herói. Então, eu vou fazer aqui algumas apresentações sobre isso. Bom, a primeira ideia, eu já falei, né, que você quebrar a resistência ao processo de geração de energia a partir de resíduos, né, e você pode transformar isso na produção de alimentos. Bom, o Brasil está em uma situação não muito confortável aí no inventário de emissões, mas estamos falando aqui na emissão de metano, tá? Não do CO2, o metano. O metano é muito mais prejudicial aí à camada CO2, ele é muito mais rápido nesse compromisso do que o próprio CO2. E o Brasil, no inventário de emissões do Brasil, 76,12% dessas emissões é da parte do agro, não é na parte urbana. A parte urbana só gera 15,8%. Mas, na verdade, nós vamos resolver essa parte da emissão, porque quando você faz o processo de pilota, você gera também metano, mas nós vamos resolver isso na parte urbana das cidades. Bom, o que nessa apresentação, todo ano, você tem possibilidade de fazer convênios com o CREA e com o FEA, o CONFIA. O CREA já são programas muito bem definidos, que anualmente você já estão totalmente previsíveis. Você normalmente tem um período do ano que você submete esses programas ao CREA e são atividade corrente. Muitos desses recursos que a gente tem dos eventos da associação são recursos de convênio, de projetos que você coloca no CREA, São Paulo. E do CONFIA são eventos mais que você tem que concorrer o Brasil inteiro. E nós colocamos 2 trabalhos. Tá? Colocamos o trabalho desse do CO2 e vilão a herói, na forma de uma publicação do livro, onde nós colocaríamos, pediríamos aí convocaríamos pesquisadores na área, dividimos em capítulos, cada um fizesse um capítulo desse livro para ter uma referência de partida para pesquisas futuras. E outro, ainda abraçado no mesmo tema, nós fizemos uma apresentação, tá? Tipo um workshop, alguma coisa assim, mas uma apresentação do qual seriam palestrantes que fazem como essa do que nós temos feito, né? E o tema seria o CO2, da energia para a vida. O que nós perdemos lá, foi desconsiderada a nossa pedido de publicação, mas foi aprovada a apresentação nossa para esse evento. Então, nós temos que montar esse evento, nós tivemos uma verba solicitada, ela foi reduzida, e nós temos que se virar com o evento, ou desiste ou apresenta esse evento aqui ainda no exercício de 2022. Isso já é uma coisa assumida com o CONF. Bom, nem em janeiro surgiu uma outra oportunidade, que é uma chamada pública da FAPESP. É uma chamada da FAPESP mais a Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente para fazer uma pesquisa em valorização de resíduos urbanos agroindustriais para energia. Então, nessa é de um tamanho tal, de uma importância, de uma complexidade, que foge um pouquinho a esse padrão, a esse trabalho da própria associação. Ele tem um tamanho muito maior e se envolve doutores. Então, o que nós pensamos nisso?
de associação, pelo menos, ser um indutor de um processo que convidaríamos todos os nossos meios acadêmicos e industriais da cidade para que ele participasse, montasse seus projetos junto à FAPESP. Evidentemente, eles vão receber recursos para isso, é um recurso lá de 13 milhões para isso, montar os seus projetos, mas colocando aqui uma referência, um interrelacionamento com todas as entidades participantes. Que ela faz uma parte, outra faz uma parte, isso talvez valorize muito a nossa chamada lá para se conseguir esse projeto junto à FAPESP. Bom, para vocês terem uma ideia aqui do que seria esse projeto, eu estou colocando aqui 3 grandes grupos, né, de participação. Então, seria o complexo Pirólise Energia, a fazenda urbana confinada, que seria um local, um espaço tipo uma estufa, que ele vai receber esse material do CO2 gerado, e a parte do estudo da captação do CO2, que obviamente é a parte nova, que a parte não tem literatura, não tem nada. Aí você vai ter que criar uma literatura. Na parte do complexo Pirólise e Energia, tem vários projetos feitos, várias indústrias que fabricam equipamentos, mas nós temos que transformar isso num assunto acadêmico, num assunto matemático. Então, nesse complexo Pirólise e Energia, nós vamos ter que estudar, apesar de já ter isso pronto, mas alguém vai ter que escrever isso, né? Que é o estudo da estequiometria aí do reator, como é que ocorrem as reações químicas dentro dele. Nós depois vamos ter que fazer uma caracterização do resíduo, para a gente poder ter um elemento de trabalho, de estudo. Mas, senão, se cada vez, sabe, você vai usar só pneu velho, é um resultado, vai usar que lixo urbano, vai usar resíduo de ceasa, que você tem muita coisa que você pode considerar aí para você fazer o trabalho. Então, você tem que saber exatamente que resíduo está lá. Você vai ter que ter uma geração de energia. Isso já está mais ou menos pronto. Isso não é muito difícil de conseguir. Mas precisa saber a relação entre quilowatt produzido e CO2 gerado. Tá? E depois nós temos que fazer a neutralização dos gases desejados. Você não vai fazer um trabalho, resolver um problema e criar um outro maior ainda. E seria interessante que, no final desse projeto, a gente tivesse uma unidade piloto. Não é uma coisa tão fácil assim. Na parte da fazenda urbana, confinada, nós temos que conhecer o metabolismo das plantas e saber que planta que você vai colocar lá, qual que nós vamos estudar, qual que dá mais possibilidade aí de ter algum resultado do estudo. Tá, então, nós temos que fazer aí, saber quanto que esse balanço, quanto que ele produz de CO2 e quanto que ela absorve de CO2. Muito trabalho aí para ser feito. E o projeto da estufa. E você tem um projeto, como precisa ser essa estufa, e depois a construção da estufa. Na parte de captação de CO2 é a parte de inovação, a parte que vai mais precisar fazer pesquisa, fazer modelos teóricos, modelos práticos, medições, equipamento de laboratório. Então, que seria aqui como que você faz, por exemplo, plantas. Qual é a curva de crescimento de uma planta com baixo CO2 e com muito CO2? Você pega um ambiente confinado, você vai colocando CO2. Até que ponto o CO2 satura naquele ambiente? Tá? Até quanto que vai de partes por milhão de CO2? Depois que você começa a ter um CO2 em quantidade, aí você começa a ter a planta que entra o metabolismo da planta. A planta absorve o CO2 e libera oxigênio. Como é que fica depois esse ambiente confinado? Depois nós vamos precisar fazer um tratamento dos gases que vai alimentar a estufa. É uma complexidade aí a ser avaliada. Aí depois tem o projeto da construção dos equipamentos que vai pegar aquele gás que saiu lá do processo de geração de energia para colocar nessa estufa. Que volume, como é que é isso, como é que ele capta, é uma coisa que precisa ser estudado, não é uma coisa que dá para você fazer algum chute, precisa ser muito bem
e não tem uma literatura, não é um local que se encontra em qualquer local. Talvez vai ser necessário alguns itens de pesquisa. Bom, o que tem aqui do projeto dessa proposta da FAPESP? Quem tiver interesse, vai lá na FAPESP, procura as informações, é muito fácil. Você tem isso aí, abrindo lá o site da FAPESP, já aparece na primeira página. Então, o que eles trabalham? O processamento de resíduos. Tá? Eles querem que você estude também a economia circular do resíduo, tá? A coleta e o tratamento desses resíduos, tá? A superação de barreiras culturais. Aí é uma coisa que o Everton lembrou. A associação pode participar disso. Tá? Mas só que para participar disso, ela teria que ter, no momento, a FAPESP, precisa ter um pesquisador. Daí, conforme o projeto que você encaixe dentro da FAPESP, você precisa ter lá um doutor muito experiente. Então, nós podíamos trabalhar com um doutor em comunicações, tá? Orientando aí como é que você faz isso. Tá? E nós podemos ter os nossos engenheiros fazendo matérias, vários tipos de matérias aqui com uma divulgação grande, informando de como é esse processo para que vença essa barreira cultural de não aceitar esses processos de geração de energia. E depois aqui, o final, é o uso do biometano. No nosso caso, esse biometano gerado no sistema vai gerar aí a nossa unidade de geração de energia e nós vamos captar. Na FAPESP, nenhum local, em nenhum momento fala de usar o CO2 em fazenda urbana, porque essa coisa foi uma criação nossa, nunca ninguém falou isso para eles. Tá? Nós podemos fazer essa proposta lá. Tá? Da parte do CONFEA, o que nós colocamos no nosso trabalho é uma série de itens que nós precisamos para fazer a abordagem nossa do ano. É lógico que elas não vão ser possíveis, não vamos ter 100 recursos de pesquisa, nós vamos colocar aquilo que os dados conceituais e os dados que você tem das informações existentes conseguem produzir. Máquinas térmicas e geração de CO2 não é difícil, você tem abundância de dados. Fisiologia das plantas, isoladamente, você já tem até um parceiro que possa fazer. Melhoramento genético em ambiente saturado de CO2, isso já é complicado. Possivelmente, a gente também não vai ter como desenvolver uma pesquisa, mas pelo menos deixar uma informação que existe esse caminho. Aceleração de mudas florestais em ambiente de CO2. Isso é interessante, talvez haja um ambiente de interesse econômico você desenvolver mudas florestais que cresçam rapidamente para que você ocupe menos espaços aí em áreas florestais e desenvolvimento aí de produtos rápidos, né? Você dá um maior rendimento aí na parte florestal. É o item também a tratar. Tratamento dos resíduos por pirólise urbanos, quer dizer, agora já estamos falando de resíduos urbanos mesmo, né? Ou seja, o lixo da cidade. A unidade de combustão acoplada à pirólise. A pirólise, ela não vai fazer o tratamento, ela não vai gerar energia, ela vai gerar gases, esses gases, sim, com capacidade de energia que você vai usar em uma usina de geração de energia. Tá? E você vai aqui fazendo todas as considerações e vai chegar ao que seria ideal, chegar na unidade protótipo, coisa que que nós não vamos conseguir de forma alguma, e se tratando só dentro da associação com o projeto do CONFEA. Mas é possível se tivermos todo esse aparato junto à FAPESP, né? Porque nós temos aí uma verba total de 20 mil do CONF para pagar todas as despesas de publicidade, palestrantes, e aqui na FAPESP tem uma verba de 13 milhões, que depois ela pode até gerando outros projetos com outras captações de recursos. Bom, o que pode ser feito aqui se nós partimos aqui para um conjunto das unidades todas de Sorocaba, da toda a academia, para se conseguir algum resultado? Tá? Eu só peço desculpa aqui porque eu não consegui ajustar bem aqui. Normalmente eu faço a apresentação e alguém arruma para mim. Mas agora eu não tive ninguém, tá? Por isso que ficou
pequenas falhas aí que eu não consegui ajustar. Bom, quando se trata da academia, as fontes de recursos que nós temos são os programas da FAPESP já existentes. Você tem o programa de apoio à pesquisa regular. Esse é um processo que a própria universidade pode fazer um pedido, que ela vai fazer uma pesquisa, tal, relaciona o material que ela precisa, tal, e submete à aprovação da FAPESP. Isso já é uma coisa muito corriqueira nas universidades públicas e não tão corrente aí com as universidades particulares. Você tem o apoio à pesquisa temática. Esse apoio à pesquisa temática já é uma coisa um pouquinho mais complexa, também dentro da universidade. Essa precisa ser um pesquisador, um doutor de muito renome, que ele vai fazer uma proposta de uma coisa muito ousada, uma coisa que foge muito aí ao padrão normal, o nível de ousadia, mas também a base de conhecimento que ele precisa, o preparo, é muito grande. Tá? E você tem também o jovem pesquisador, que também tem seus critérios lá, que é mais fácil de conseguir. E no nosso caso aqui, nós podemos, do projeto Conf Associação, fazer uma contribuição aí no pagamento aí de parte dos pesquisadores, transformando esse recurso nosso em uma apresentação aqui do nosso workshop. Tá? O que essa academia vai nos entregar? É a compilação de todos os dados sobre o tema e a produção do novo conhecimento. Eles vão produzir muito mais paper do que qualquer outra coisa. Depois, nós vamos aqui às instituições que nos dão um apoio. Aqui, mais diretamente, seriam os parques tecnológicos. Por que os parques tecnológicos? Porque eles fazem interação com o poder público e conseguem ter um apoio com todas as empresas. Eles vão dar o apoio a todas as empresas envolvidas e vão manter uma interlocução com o poder público. Recursos para isso, para esses parques trabalhar. Também os próprios programas da FAPESP contribuem como a pesquisa regular, o apoio para a pesquisa regular, o jovem pesquisador, o programa, o PIT. O PIT é um projeto que envolve indústria e universidade. Tá? Ela tem que existir essa ligação com a universidade. Tá? É um trabalho que você tem o pesquisador e tem a indústria, tem o pesquisador e tem a universidade envolvida. Já o programa PIP é um programa que envolve a indústria e mais um pesquisador, sem esse vínculo, sem essa ligação com a universidade. Bom, aí você tem as empresas. E as empresas, o que elas vão fazer? Nessa fase, elas estão numa posição de apoio. Elas vão trabalhar, essas empresas que têm interesse, elas podem fazer o projeto dos equipamentos e a produção dos protótipos. Quem vai falar o estudo teórico dos projetos é a parte acadêmica. Mas, quando você chega na hora de calibrar a caldeira, de cortar a chapa, de dobrar a chapa, de fazer solda, esse pessoal da área acadêmica não tem esse conhecimento. Quem tem esse conhecimento é a indústria. Mas quem vai falar o volume que você precisa, a pressão, todos esses dados, quem vai falar isso é o projeto acadêmico. Tá? Esses recursos para a indústria, novamente, são os recursos do PIT, do PIP, recursos próprios que ela pode fazer, e nesse caso também ela pode usar recursos de capital venture, porque é um projeto, é um greenfield, que um grande potencial de sucesso, desde que a base acadêmica seja boa, então pode gerar interesse aí de investimento nas indústrias. Bom, da academia, o que nós estamos considerando aqui para esse ambiente? Nós colocamos as universidades e faculdades que sempre tem alguma relação aqui, que tem um retorno em termos de pesquisa, de pessoal interessado nesse trabalho. Algumas que eu não coloquei aqui, que são algumas faculdades particulares, é porque o elemento de decisão não está aqui, mas se elas querem colaborar, a gente muda esse quadro aqui. Tá? Observem aqui que eu estou colocando aqui a USP, que não está aqui em Sorocaba, a Unicamp também não é em Sorocaba, que é a Unicamp, que lá já tem um trabalho de doutorado nessa parte do Aspirolis. E a USP eu estou colocando
Porque, recentemente, a USP fez um trabalho muito bom sobre o aproveitamento do resíduo. Pode até ser que tudo isso que está sendo feito pela FAPESP, de colocar esse convite para você fazer esse trabalho de pesquisa, seja só para atender uma cidade da própria USP, que já está começando a fazer o processo, e depois a gente tenha todo esforço e, no fim, a gente não está até meio, já, digamos, não direcionado em termos maldosos, mas é para atender a um trabalho que já está em andamento. Mas não tem nenhum problema, porque o quê? Se a gente faz um contato com eles, nós somos parcelas de um grande projeto. Então não teria nenhum problema a gente falar com todos os players envolvidos aqui nesse trabalho. Bom, o apoio, nesse caso, são todos os caras, todas as pessoas envolvidas fora da área acadêmica. E você vê, nesse caso, por exemplo, as empresas, você depois vai ser a empresa que vai operar o sistema. Ela está nessa fase de apoio, mas depois que o sistema pronto, ela é a parte principal, ela já não vai está consolidado o processo, isso existe, está rodando. Quem vai tocar são as empresas aí, que vão ser, talvez seja uma licitação da prefeitura e tal. Uma prefeitura que nós estamos colocando aqui, a prefeitura de Sorocaba, porque se ela, no documento da FAPESP, falar que, olha, eu estou nessa, se esse projeto aqui vingar, vai ser interessante para a cidade. Isso aumenta aí o poder de avaliação da própria FAPESP. Aqui nós estamos colocando aqui o PTS, Parque Técnico de Sorocaba, nós não conversamos com ele, mas porque ainda não começamos a conversa, né? Ele pode ser um elemento de apoio, aqui diz que seja. Aqui tem outro parque tecnológico que está, porque esse parque já se colocou à disposição aí para dar o apoio. Já estou terminando, pessoal, para não encher muita paciência de vocês. É o seguinte, eu fiz aqui os dados que eu consegui pegar. Aqui foi aqui, passei aqui curtindo aqui a minha necessidade de fazer aqui ficar isolado aqui por causa da Covid. Eu consegui ficar caçando dados aí, procurando os dados que eu conseguia. Tá? Então eu peguei aqui peguei o que seria uma observação mínima de plantas, fui caçando dados. Aí peguei aqui um dado de absorção, que alguém já fez. Peguei um dado do milho, só peguei o milho porque eu tinha o dado, não é o milho, não precisa ser o milho que nós vamos usar. Cheguei a uma conclusão que ele tem 50 decímetros quadrados de área, não pé. Considerei que ele fica ativo 24 horas, você tem luz lá iluminando. Eu só não coloquei 8 horas, 12 horas, porque eu não sabia depois como tratar a equação, porque não sabia a reação. Por isso que está aí, só para ter uma ideia de grandeza. Aqui cheguei à conclusão que um pé de milho absorve 42 gramas de carbono por dia. Um hectare, você tem uma densidade de 50 mil pés por hectare, então esse hectare absorve 2.100 quilos de carbono por dia. Para você produzir, para você absorver todo esse carbono de uma vez só, não sair nada para a atmosfera, você teria uma geração de 362 kWh por dia, por hectare. Então, eu estou achando que é um valor que é interessante, é um valor que entusiasma, é um valor que tem uma grandeza significante aí para tocar o assunto. Pode ser que depois não seja nada disso, seja muito menos, mas dá para pensar. Eu acho que é um assunto que, se fosse uma coisa ridícula, aí a gente nem daria seguimento a isso. Eu vou agora aqui parar com o compartilhamento, tá? Voltar aqui a tela para a gente discutir com os detalhes aqui de como a gente vai fazer isso. Tadeu, voltou a tela? Eu acho que voltei. Tá normal. Tá normal. Todo Bom, mundo apareceu. Antes das perguntas, que eu também acho que não vou saber responder quase nenhuma, é o seguinte, isso tem um tamanho de trabalho de administrativo dos diabos. Tá? Não é uma coisa simples. Você tem aqui nas faculdades, não tem gente sobrando lá, não tem doutor que está lá esperando cair o projeto.
é todo mundo trabalhando, é muita gente que dá aula, dá sua aula e tem outro trabalho sendo feito. Então, não tem onde teria caras que com potencial, doutores, alguma coisa se tem lá, mestre, fiscal, na área ambiental, pega lá na USP, aí tem que preparar alguma coisa, esse pessoal está mais experiente em fazer o processo. Então, é um negócio muito, muito complexo e com prazo muito curto. Tá? O prazo para fazer isso vence em março, final de março. Tá? E você tem que fazer o negócio, você tem que fazer a cotação de material de laboratório. Você nem sabe ainda o que vai fazer, como que você vai conseguir ter essa relação. Então, é uma coisa muito, muito, muito trabalhosa. Se a gente vê que tem uma força suficiente, a gente avalia se vai ter retorno de dar uma semana, 2 semanas. Tá? Hoje a gente contava aí, foi feito para todas as universidades participarem. Hoje aqui para elas não ver, não tem ninguém. Tá? Possivelmente não vai ter ninguém. Ainda tem o risco de você chegar, o cara fala, não, é comigo, deixa que a gente vai fazer tudo, queremos o assunto. Quando chega na hora de entregar, fala, pô, não deu, não vamos entregar, não conseguiu, e a gente fica também depois com um compromisso aí muito grande. Tá? Então, eu já estou me antecipando a dor de cabeça, né, que com certeza a gente vai ter, mas agora aqui, colocando essas considerações, eu devolvo aqui a palavra aqui para a equipe, para o Everton, né, e se tiver alguém depois tem alguma dúvida, eu não sou conhecedor disso não, mas se tiver alguma dúvida, eu tento ajudá-los aqui. O cálculo que o senhor fez lá é de 1 hectare, né? Para 1 hectare. Sim, é um hectare, porque seria 1 hectare. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Né? 10 mil metros quadrados. Então, para confinar o CO2 é um desafio interessante, né? É só aquilo, eu tinha que ter lá uma orientação, Sim. uma luz. Não, mas eu estou só não, vai se ver. aqui. É uma construção que você pode fazer uma obra dessa e ver se vale a pena. O problema é que se ela acelerar um processo, porque o que tem acontecido? As fazendas urbanas normais, elas dão uma produtividade muito maior que a produtividade que você tem no campo. Então, essa equação econômica começa a ser interessante. Fala, pô, se a fazenda urbana já é rentável, já é interessante, pô, colocando o CO2 já é interessante. Agora, pô, em vez de você usar todo o CO2 lá, você já tirou, só foi uma parte, pelo menos você conseguiu que a sociedade aceite o processo, e aí você está lá, o processo de geração de energia está correndo, e a sociedade não fica mais colocando aquilo como um vilão. Né? Sabe? Vai lá, todo mundo fica feliz da vida, fala, acabou agora, e não é todo ele que está indo lá, é uma parte que vai, né? Bem, acho que o senhor Tadeu levantou a mão primeiro aqui. Senhor Tadeu? Eu queria saber qual o nível de detalhe que a FAPESP exige nessa fase de projeto, Carneiro. Tem que ver até o equipamento do laboratório. Você tem que fazer. Eu nunca fiz lá, depois a pesquisa lá, eu fiz do PIT, é um negócio. Então você tem que ver. Você faz um programa. Só que lá no caso, eu vou falar, preciso, aí põe elenco. Eu preciso de 2 bolsas de doutores, não sei o que lá, e lá tem a tabela, aí você não precisa se preocupar. Eu preciso de 2 doutores, eu preciso de bolsa, né? Bolsa para doutor, eu preciso que vá viagem diárias para um doutor que vai fazer um estudo desse na Alemanha, não sei na onde lá. Eu vou precisar comprar o bateria do laboratório, vocês compram, aí é fácil. Eu vou precisar de um bico de bança, vou precisar de um quebrador, vou precisar de não sei o quê, tá? Faz a lista e faz a cotação, igual a gente faz aqui. Tá? O problema é que às vezes vai precisar, eu não sei exatamente de que material precisa para essa pesquisa, mas vai precisar fazer uma câmara lá para simular o acúmulo de gás. Os laboratórios da universidade não poderiam participar também? Sim, é para eles isso. Então, o laboratório, eu digo, em vez de ficar comprando esse material, usar o do laboratório. Não, isso aqui é o seguinte, o projeto lá é o seguinte,
você tem o material do laboratório que você vai usar, mas quando você não tem, você pede lá para eles comprarem. Aquele material, o que é? Quando é para a indústria, você tem que devolver depois para uma universidade. Então, o que faz? A indústria, a universidade, fala, eu vou fazer essa pesquisa, mas o que ela tem, normalmente quando ela tem material de laboratório, ele é disputado, ele tem uma filinha de espera lá para o pessoal usar o equipamento. Entendi. Espectrômetro de absorção gasosa. Pô, é saturado. O cara fala, então eu vou pedir mais um. E assim vai, ela coloca o material. O que não pode é a universidade querer montar uma sala de aula, pesquisa com esse material. Aí os caras não vão aceitar. Tá? Mas ela pede. Principalmente aqui é muito usado também para preparação de doutores. Né? Entendi. Professor Galdenoro, a palavra está com o senhor. Professor Galdenoro, o senhor está tentando falar, a gente não está ouvindo. Observação. Vocês estão me escutando? Agora baixo, mas começou um vestígio do áudio aí. Alô? Está distante. Alô? Eu acho que a gente vai conseguir ouvir. Vamos lá. Desconectou. Bem, adiantando enquanto o professor Galdeno não está, né? Aqui na Facens eu já adiantei o assunto, né? O Instituto de Pesquisas aqui está observando, né? A dificuldade nossa aqui é ter os pesquisadores de fato, né? Para o desenvolvimento do laboratório, a gente até tem como justificar, né? Comprar a aquisição de material para esse trabalho. Inclusive, é algo que eu tenho tentado fazer aí, não só para pirólise, como para bioenergia também. É algo que eu tenho procurado. Tem bioenergia e tem hidrogênio também que eu tenho procurado desenvolver aqui. Hoje até tivemos uma reunião sobre isso. Mas quanto aos pesquisadores, já é algo complicado. Sim, professor Galdenoro, a palavra está com o senhor. Me desculpe aí, com o meu computador, como falei, estou precisando trocar. Estou precisando meter um projeto FAPESP aí para poder trocar meu computador, já que vocês estão falando tanto de FAPESP. Eu vou comentar sobre a FAPESP, porque eu tenho projetos, já tive projeto submetido lá, e vou falar como a gente pode colaborar aí nesse projeto. Ô Tadeu, um projeto da FAPESP é extremamente detalhado. É extremamente detalhado. Você pode pedir material permanente, material de consumo, material para diária, e material, você pode pedir bolsista, você pode pedir uma série de coisas. Dependendo do tipo de projeto, se é um projeto regular ou se é um projeto temático, a faixa de valor muda. Como esse é um projeto especial, eu teria que entrar lá para ver os detalhes, até que valor iria cada projeto. Para você ter uma noção, até esse último que eu submeti, que está sendo analisado lá na FAPESP, eles pedem até plano de proteção de dados digitais. Você tem que fazer um plano de proteção de dados digitais, porque hoje a FAPESP não libera um projeto sem isso. E tudo que você faz na FAPESP, ela é disponibilizada para o público. Então, você não tem, a não ser que você tenha interesse de fazer uma patente ou um projeto PIP, que tem a função de você poder gerar uma empresa, você gerar uma inovação para a empresa entrar no mercado, aí você mantém a confiabilidade, senão tudo você disponibiliza para outros pesquisadores na FAPESP. Então, assim, um projeto dessa envergadura não é rápido de fazer. Leva tempo, não dá para fazer agora para março, na minha opinião. Você pode submeter, nesse edital desse projeto separado, esse projeto voltado para a área ambiental que o Carneiro colocou, eu não peguei para ler os requisitos. Mas, assim, a gente... O projeto, por exemplo, um projeto regular, qualquer doutor pode submeter. Um projeto temático, que tem um alcance de verba maior, tem que ser um camarada muito competente, muito reconhecido, como assim, a FAPESP tem como se fosse
uma carreira dentro da FAPESP. Ele já tem que ter submetido vários projetos têm que ter sido aprovados, o seu término, o relatório de término ter sido sucesso para continuar recebendo dinheiro lá. O que eu posso colaborar dentro desse projeto, Carneiro, uma vez que não é da minha área, né, é uma área aí mais voltada para a área de combustão, para a área de engenharia, área química, engenharia mecânica, área química, é que eu tenho um amigo, faz tempo que a gente não está, quando encontro com ele, mas é um grande amigo mesmo, que talvez seja um dos maiores pesquisadores em combustão no Brasil. Ele é pesquisador, se não me engano, sênior do CNPq, ele é pesquisador, ele tem projeto temático da FAPESP e tal. Eu creio, inclusive, que nesse projeto, nessa proposta, ele já deve estar submetendo um também. Ele tem uma equipe de alunos que ele orienta muito grande. Ele é professor, ele é aposentado do INPE, lá de Cachoeira Paulista, ele era o responsável pelo projeto, pelo laboratório de combustão do INPE, foi lá para a Unesp de Guaratinguetá, e a gente estava, era no meu corredor, eu tenho um projeto que eu submeti com ele, ele me pediu para submeter, porque ele já não podia mais me submeter, porque já tinha tanto projeto e tudo mais, ele orientou um trabalho comigo sobre tomografia de chama, né? Foi um mestrado que eu orientei há muito tempo atrás, inclusive, se você quiser, eu posso tentar passar esse texto para você. Mas, assim, esse seria, né, vou passar o nome para você entrar em contato com o João, né, o nome dele é João Andrade de Carvalho Júnior, se você quiser entrar no Lattes dele, é João Andrade de Carvalho Júnior. Pode falar no meu nome, a gente pode tentar uma reunião conjunta. E outra coisa, eu entrei em contato com o pessoal da área ambiental da Unesp para poder você dar essa palestra lá e ver se alguém se interessaria em participar do projeto. O que acontece muito, Tadeu, é que as universidades têm que estar em parceria com isso daí. E esse daí, por não ser um projeto PIT, não ser um projeto PIP, esse equipamento fica na universidade. O que acontece é que, normalmente, você acaba montando, com um projeto desse, um laboratório em separado. E você pede os equipamentos para esse laboratório, para as suas necessidades específicas. Por quê? Quando você faz uma solicitação para a FAPESP, você, por exemplo, você tem que mandar, se for acima de 10 salários mínimos, o valor do equipamento que vai comprar, tem que mandar 3 orçamentos, senão você tem que mandar o invoice para lá, se for importado e tudo mais. E esse equipamento fica na universidade. E, normalmente, são equipamentos muito específicos que a própria universidade não tem. Então, você tem que justificar muito bem a compra desse equipamento para que ela possa liberar para você, ok? Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer é convencer o professor da universidade de participar do projeto. E depois fazer toda essa especificação, entrar em contato com os fornecedores, fazer todos os orçamentos, 3 orçamentos por acima de 10 salários mínimos, e elaborar todo aquele, assim, a série de documentos que a FAPESP solicita. Como eu falei, o nível de documentação que ela solicita é até um plano de armazenamento de dados digitais, que eu tive que elaborar para poder mandar agora para esse projeto mesmo. Tá? Não sei se eu ajudei aí ou se eu compliquei mais a situação. Percebeu que, conforme o Carneiro falou, ele não tem nem certeza exatamente do que precisa fazer ainda. Então, tem que saber o que precisa fazer para depois saber o que recursos vai precisar para depois solicitar para a FAPESP. Não, eu posso ajudá-lo, Carneiro, nisso, elaborar o projeto, tudo, assim, elaborar a estrutura do projeto. Porque o projeto, um projeto da FAPESP, eles pedem até 20 páginas. Mas você tem que deixar muito claro, baseado na literatura científica, que existe ali uma lacuna que você pode ser preenchida através do seu projeto. Entendeu? E para esse levantamento, essa prospecção da literatura científica, identificar os pontos e tal, não é algo muito trivial. Então, ele tem que ser, assim, muito bem justificado em cima de números e em cima de publicações, que existe essa oportunidade de você descobrir alguma coisa nova e você vai trazer alguma coisa para a sociedade. Entendeu? Então, para isso, tem que ser um camarada da área para poder falar. Olha, isso é novo, isso não é, isso já existe, isso daqui é muito superficial, vamos pesquisar, isso daqui a gente tem que chegar em tal nível. Isso daí, por causa disso que eu falei,
O João, no caso, ele poderia ser um tipo de um consultor nesse assunto, né? Talvez ele não pudesse encaminhar um projeto, porque ele vai ficar em Guaratinguetá e o coordenador do projeto tem que ficar aqui em Sorocaba, mas quer dizer, ele está na unidade de Guaratinguetá, mas ele mora em Lorena. Mas ele poderia servir como um consultor, alguma coisa assim, para fazer isso aí. Um projeto desse nível, eu diria que se você pegar a pessoa para fazer, ela leva entre escrever, levantar todos os dados e pelo menos de 1 a 2 meses. Um camarada da área experiente. Tá? Esse prazo seria para quê? Para poder fazer essa documentação que ele vai levantar nesse mês aí, ou 2 meses que seja, não é uma coisa que já vai atender a FAPESP, ou já é uma coisa final que consegue atender a FAPESP? Não, depende do tipo de projeto que você vai encaminhar. Se você for caminhar por um edital específico, tem que ver o que eles estão pedindo. Se for para um projeto temático, o teu projeto temático ele leva em consideração não só o coordenador, que tem que ser um camarada muito experiente, como a equipe toda envolvida. Se a equipe tem condição de desenvolver o que foi colocado. Se for um projeto regular, mas um projeto regular ele dá menos verbo. O projeto regular é até na faixa dos 200 mil aí. Mas 200 mil você não consegue comprar tanto equipamento assim. Por exemplo, tem equipamentos aqui no nosso laboratório, aqui na Unesp, laboratório de materiais, que só uma máquina custa mais de $1 milhão, entendeu? Então, tem que ser muito bem justificado. Isso daí passa por 2, 3 relatores, revisores, para poder dizer se realmente precisa, se outras pessoas, se tem que assumir o compromisso de fazer medidas para outras pessoas no futuro, quando necessitar, tal. Não é uma coisa muito trivial, assim. Ele libera o dinheiro, a FAPESP tem muito dinheiro. A FAPESP, ela tem um percentual do ICMS da São Paulo, se não me engano, é 1%. Né? O governador, ele fala que é o primo rico deles, né? 1,5%. 1,5%. 1,5%? 1,5%. Subiu para 1,5%, eu acho, o número que eu tinha era 1%. Mas mesmo assim, 1%, e ela gasta 95% desse 1% do ICMS. 1% do ICMS, eu vou chutar aí, deve dar 1,5 bilhão de reais. Fora que toda herança que você... quem morre e não tem para quem deixar a herança, vai para a FAPESP. Ela aplica isso daí, ela aluga e tudo mais, e todo esse rendimento entra para poder ser aplicado em pesquisa. Isso daí está no estatuto da FAPESP não tem como ser mudado. E ela pode gastar, se não me engano, no máximo 5% em administração direta. O resto, 95%, ela tem que fazer como fomento de pesquisa. E então, uma vez eu tive acesso assim, aos números, ela tinha gasto, naquele ano, 0,5%. Então, 99,5% era dinheiro voltado para a pesquisa. Então, dinheiro tem. Você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar que o projeto é viável, que tem pessoas competentes e experientes para tocá-lo. Aí, o dinheiro sai. Senão, não sai. Tá? Não tem fases, mas pode apresentar uma fase teórica, só do que você vai fazer do projeto, para saber se eles aprovam, para depois partir para o próximo passo, ou já tem que fazer o pacote completo já? Olha, você, por exemplo, tudo é válido, depende do projeto. Você pode mandar qualquer coisa para o FAPESP. Qualquer coisa. Não tem. A não ser que seja um edital especial, que você tem, por exemplo, o projeto PIP. O projeto PIP é um projeto voltado para inovação. Então, tem 2 fases. É R$1.200.000 a fundo perdido. Até R$1.200.000 a fundo perdido. Você tem 200 mil para provar a viabilidade da ideia em 9 meses. Depois você tem mais 2 anos para construir o protótipo. Mas nesse projeto, por exemplo, no PIP, você tem que montar uma empresa depois. Na verdade, você tem que montar uma empresa para poder assinar o termo de outorga. Você tem que ter um plano de colocação no mercado para ele aprovar a fase 3 para você. Agora, o projeto de pesquisa é pesquisa, né? A ciência, pessoal, eu vejo tanta gente falando de ciência, que ciência é isso, vacina é ciência, porque isso daqui é correto, porque a ciência falou... A principal coluna da ciência é exatamente não saber nada. Tudo ela tem que discutir, né? Então, você pode propor qualquer coisa
para ver o que vai acontecer. Não é? Essa discussão é que é rica na ciência, né? Que a gente não está tendo, negócio de vacina, essas coisas aí. Mas a discussão, então você pode propor, olha, eu vou chegar e vou montar um protótipo de uma fazenda. Ou eu vou ficar na parte teórica, vou propor os modelos, comprovar os modelos por meio de simulação, por exemplo, e depois eu vou partir para o protótipo. Você pode mostrar até que fase vai. E eles vão fazer essa análise, os relatores vão fazer essa análise, e depois eles falam, ó, isso aqui é viável, isso aqui não é viável. Às vezes chega um projeto para mim aí, para eu avaliar. O projeto PIP atualmente tem chegado mais, mas projeto de pesquisa temático, na faixa de 600, 700 mil. Eu avalio, olha, ele realmente vai precisar de 600 mil. Ah, não, olha, ele está sobretaxado, isso daqui ele com 300 ele faz. A proposta é boa, mas não precisa tanto. Mando isso para a FAPESP chama o cara e fala, ó, você quer? Então, abaixo daí, tem coisa sobretaxada, tal, que palhaçada. Então existe... Para a FAPESP pode propor qualquer negócio. Se for pesquisa, se for de boa qualidade, ela vai aprovar e vai te dar o dinheiro. Se você mostrar que tem competência para poder continuar. Entendeu? E a vantagem da FAPESP é o seguinte, quando ela aprova um projeto seu, vamos supor, de 500 mil reais, ela separa esse dinheiro. Esse dinheiro está separado. Então, não tem essa que está no orçamento, ela vai tirando o orçamento. Não, o dinheiro está separado para você. Está lá, ela só deixa lá. Em vez de mandar tudo para você, cada vez que você quer, você faz uma solicitação, no dia seguinte está na sua conta. Percebeu? Então, você garante que o dinheiro que você pediu, o dinheiro vai estar lá, vai estar pronto. Para quando precisar. Certo aí. Valeu, obrigado. Mas, Gil Carneiro, se você quiser, a gente pode tentar uma palestra sua aqui na Unesp, eu volto agora de férias em fevereiro. Eu acho que talvez não tenha tanta universidade assim, porque o pessoal deve estar muita gente de férias. Né? Pode ser, mas, Galdeno, é o seguinte, como é que eu vou fazer uma palestra com um assunto que eu não conheço para doutores? Não tem muita lógica. Você pode apresentar o desafio. Olha, vim aqui trazer isso aqui como um desafio. Alguém se interessa em tocar? Nós damos o apoio pela Associação dos Engenheiros, entendeu? Essa administração toda. Eu estou achando que mais prudente, nós colocamos aqui, lógico, eu acho que o Everton, você precisa falar ou não? Estou vendo. Tá. Então, é o seguinte, como por uma coincidência, nós estamos tratando desse assunto nesse projeto aqui, nosso aqui, do edital do Confia, e surgiu agora em janeiro esse da FAPESP, coincidiu, né? Olha, temos uma chamada dessa, nós podemos aqui unir as forças aí das universidades e participar dessa chamada, né? Que é específica, e dar a nossa contribuição, e manter esse projeto aqui mais próximo da gente. Mas é lógico, eu sabia, já fiz projeto, eu sei como é que é a complicação, sei como é que foi. O FAPESP funcionou muito bem, é muito correto, é muito bem feito, tá? Ela dá resultado melhor, ela dá melhor resultado do mundo, se for colocar um elenco aí dos resultados, ela está na testa aí, ela no mundo não tem exemplo. Ela é exemplo de instituto de fomento em nível mundial. Mundial, era exemplo mundial. Só que eu estou achando prudente agora nós não fomentarmos isso. Pelo menos deixar as universidades todas, lembrando, olha, tem esse projeto, querem participar? É interessante. Pode chegar nesse resultado. Agora, nós queremos contato, a gente vai ser muito complicado, eu acho que eles devem tomar conhecimento disso. Então, sabe o que podia fazer, Carneiro, uma ideia? Fazer um evento, como você colocou, e apresentar e levar às universidades. No final, apresentar esse desafio. Olha, que tal a gente fazer um projeto nosso, estamos aqui nessa direção? Sim, mas isso nós vamos usar o projeto que já temos aqui, do Confia. Esse projeto temos que fazer. Então, só que colocar agora, a gente fala, poxa, vamos agora fazer a associação ser a gestora de fazer a conexão de todo mundo, a gente não faz isso. Fala, tem esse evento, fica à vontade para participar aqui, não é interessante. E nós fazemos isso. Temos aí uma prisão de outubro,
Nós temos uma discussão, vai ter doutores, pessoas conversando sobre isso, falam, poxa, tem essa ideia, isso pode ser, isso pode... E depois desse trabalho, motiva outros trabalhos a serem desenvolvidos. Isso nos dá aí uma tranquilidade a mais, porque nós não temos compromisso assumido, que esses compromissos assumidos têm que ser depois muito bem trabalhados. Tá? Não dá para ficar mais ou menos. E são trabalhos difíceis, trabalhos de análise, trabalho que se fica em cima de um laboratório muito tempo para o resultado pífio, né? Ou então você trabalha, chega, perde os dados porque não conseguiu medir, não conseguiu, perdeu a experiência, depois vai levar... Trabalha com plantas, eu vejo minha filha, são 5, 6 anos que você precisa para você pegar uma linhagem que você precisou lá atrás. Como é que você vai fazer? O cara que está lá com a plantinha lá, fala, pô, eu não posso te dar a resposta porque eu preciso ter 2, 3 gerações de planta, não vou conseguir isso agora. Então é muito complicado. Esse projeto ele é complicado, ele envolve, eu vejo, muitos alunos de doutorado, de mestrado, pode ser uma linha de pesquisa estabelecida em alguma universidade aí, que aí sim, aí a coisa, a gente garante que vai ter mão de obra para continuar trabalhando em cima disso. Porque a gente se envolver, de repente, com compromisso, como você disse, a gente assume compromisso e vai ter que entregar o resultado no final. Ou, pelo menos, dizer o que aconteceu. O que foi feito, né? O resultado não pode não ser aquele que a gente gosta, mas tem que ter um resultado, tem que chegar em cima do trabalho de pesquisa feito, né? Sim, o resultado... Pessoas comprometidas com isso. O resultado pode não ser esperado, mas ele tem que apresentar. Tem que trabalhar em cima. Tá? O que eu acho aqui, Galdinoro, uma coisa aqui que o Everton pode ver é o seguinte: as universidades dão a aula, entrega, passa no caixa e acerta, esse círculo. Elas podem também começar a ver esse alinhamento com o FAPESP, projetos, porque elas normalmente, universidades, elas trabalham, públicas, particulares, elas trabalham com valores enxutos, né? Não tem como bancar coisa. Mas esse apoio da FAPESP pode ser valioso. Então, pode ser valioso. Concordo. Eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que o modelo de universidade do país no futuro é mais ou menos nessa linha. É algo que a FACENS está fazendo hoje, mas tem que avançar para a linha do financiamento, captação de recursos tipo FAPESP. Eu acho que as universidades públicas não tem muito futuro com o modelo que tem hoje, porque não existe um grande compromisso. Existe compromisso pessoal dos pesquisadores, mas não da instituição. Esse projeto, eu vejo que teria muito mais chance de êxito se ele fosse capitaneado e implantado dentro de uma universidade privada, com a FACENS, a Uniso, ou alguma outra que se interessasse. E que lá ele coordenasse isso a partir, de repente, com o próprio verba de captação que vai ter aí desses projetos, contratar uma pessoa experiente, talvez já aposentada, que tem muita experiência e acaba saindo da universidade, e para poder capitanear e propor um projeto desse e montar um laboratório com uma linha de pesquisa para isso, para tocar, sim, para o futuro isso daí. Seria uma das linhas fortes de pesquisa dentro daquela instituição. Eu vejo o seguinte, que o futuro da instituição privada é como existe, é um modelo americano. Você contrata professores, o professor leva projeto para dentro da universidade e estabelece linhas de pesquisa nesse projeto. E aí você implanta doutorado, você implanta mestrado, você implanta uma série de coisas nesse sentido, com apoio, inclusive, de instituições privadas e institutos de fomento. Ô, Carneiro, você sabe qual a dificuldade se você quiser colocar dinheiro dentro da Unesp? Chegar uma empresa privada e falar assim, eu quero financiar um laboratório aí dentro, ela não consegue. Nem na USP, nem na Unicamp. Não sei, difícil. Você sabe, você não consegue, porque você não consegue colocar a empresa na conta da Unesp um dinheiro, você não consegue, porque é uma empresa pública, você tem que fazer via fundação, você tem que fazer, assim, por uma série de mecanismos, que é diferente de uma instituição privada, que pode fazer uma parceria com uma empresa pública, por exemplo, vamos dizer, com uma Toyota da vida, ela chega e joga o dinheiro lá e acabou. Entendeu? Mas o que eu vejo interessante aqui
é o seguinte, que esse tipo de trabalho, o resultado social disso é muito grande. Ah, sim. E o trabalho que você faz da pesquisa teórica, ele tem baixo custo, ele não é tão alto. Pô, convenhamos, por todo respeito a todos nós pesquisadores, se ele fosse um sambista bom, ele ganharia muito mais, né? Se fosse um cantor. Quer dizer, não digo que é ruim, mas não é nenhum absurdo para você ter, eles trabalham de bom grado. Tá? Você chegar depois a laboratórios, a pesquisa, também não é um valor astronômico, não é uma coisa que você está mexendo com a última camada do elétron que vai. Não tem nada disso, você está mexendo com lixo, não é uma coisa assim tão. Mais ou menos, viu? Olha, vou contar para você o seguinte: uma vez com o João pediu para mim, vamos fazer o estudo aí do. Tem um tubo de calor chamado tubo de Higgs, não sei se você escutou falar. É um tubo que, a hora que você coloca a chama, ele pulsa e aumenta a transferência de calor para as paredes e tal. E dependendo de como está a frequência, você pode amplificar ou atenuar, porque senão você pode destruir o tubo. É como acontecer mais ou menos no foguete e tal. Então, eu fiz esse projeto para a FAPESP. E aí, eu tinha que... Quando eu fiz o pedido, a gente levantou lá e tinha que extrair o sinal de frequência e amplitude dentro do tubo de Higgs. Basicamente era isso. Processar esse sinal e jogar de novo através do alto-falante lá para dentro para amplificar ou atenuar o sinal que estava lá dentro. E a gente ia fazer isso por meio de wavelet, mas a gente acabou fazendo por meio de lógica fuzzy, né? Deu um mestrado, deu doutorado, deu uma série de coisas. O mestrado fui eu que orientei, depois o doutorado não foi porque eu vim para cá e aqui para Sorocaba. Mas para montar isso aí lá no INPE em Cachoeira, assim, eu fiz o projeto e a gente tinha que pegar dois sensores que tinha que pegar o nível da pressão dentro do tubo. Esse sensor, a pressão era tão sensível que a unidade de saída dele era unidade de carga, não era em tensão nem corrente, era unidade de carga. Aí você tinha que comprar um amplificador de carga para poder transformar isso para volt. É contagem de elétrons ali. Quando chegou na minha sala, chegou 2 pacotinhos assim, né? Com dois sensores e 2 amplificadores de carga. Eu coloquei assim no chão, era desse tamanhozinho assim. Custava o equivalente a 2 carros. Dois carros hoje na faixa uns 300, 400 mil. Eu olhei e falei, Deus. Quer dizer, não é tanto, você vai montando o laboratório, né? O João levou um bom tempo para conseguir tudo isso que a gente fazia. Né? O João era o camarada que trabalhava com a área do calor, né? Eu fazia parte da instrumentação. Mas foi um projeto bom. Mas não é barato também, não, porque, como é em nível de pesquisa, a sensibilidade dos instrumentos, tal, dos sensores, é uma coisa que tem que ser muito, muito, muito refinada, e isso custa muito dinheiro. Mas, Codinoro, se você falar em 100 milhões, 200 milhões para um projeto desse, para um ambiente mesmo acadêmico, é muito dinheiro, mas é muito pouco pelo resultado. Então, eu sei. Não, sabe, só você ver aí, liberar um lixão de Sorocaba, quanto que isso não dá? Sabe, você colocar essa conta, sabe, por mais que seja caro, que você está vendo o mundo ali, o horizonte do laboratório, tal, né? Mas 100 milhões para a universidade é muito dinheiro. Meu Deus do céu, a gente fala universidade, a gente fala em 1 milhão já é muito dinheiro. Sim, mas quando você vê aí, recursos para pesquisar bateria, não sei do que, na academia, né? De dólares, né? Não é pouco. Não, mas assim, eu acho um projeto muito bonito, muito interessante. Se a gente conseguir organizar uma equipe boa e, eventualmente, uma universidade resolver assumir a proposta, né? Eu acho que ele vai dar muitos frutos, esse projeto. Eu acho que até 3 universidades, por exemplo, cada uma área, uma vê a parte da parte vegetal, a outra vê a parte de geração de energia, a outra tem toda vê instrumentação envolvida nisso, tem instrumentação para o controle disso tudo, é uma coisa bem... Eu vejo também, o que eu estou vendo realmente é a parte social, o alcance que vai ter para o bem-estar da cidade.
Uma cidade compor um sistema desse, que você dá uma destinação boa, gera um volume grande de energia, aí você contribui aí para uma queda aí na emissão de carbono. Mas eu acho que seria socialmente importante. Fora recursos, né, o Carneiro? Assim, lá onde eu morava tinha uma fábrica de cabo de alumínio. E para você pegar o refúgio do que sai do cabo de alumínio e incinerar isso, o custo eu não tenho noção agora, mas o custo é altíssimo, altíssimo. E tem poucos lugares no Brasil que incineram esse tipo de coisa. Então, olha, pode falar. Então, tem um trabalho feito da USP, uma doutora, não lembro o nome dela agora, né? Que quando estava pesquisando aqui, ela fez um trabalho de resíduos de plástico. Esse resíduo. E ela fez a medição total, todos os detalhes, né, de uma unidade de pirólise, com todo o resultado que você queria, o que gera, porque você gera, eu estou falando do processo da pirólise, você gera o CO, CO2, metano, né? O metano você usa para queima, mas lá ele gera um tal de óleo de pirólise que tem um ponto de um valor imenso, né? E você pode trabalhar nesse processo dos resíduos que você tem, líquidos e sólidos, você já tem uma gama enorme de commodities aí, de valores econômicos aí, substanciais. Então, se você colocar isso, essas análises todas de geração de energia e um resíduo zero no final também, né, que vai ser... Você está dando uma contribuição social extremamente grande, uma participação que você dá da engenharia, do conhecimento técnico para a sociedade, que é visível, que é imediata, que está ali aos olhos de todo mundo. E essa é a função da universidade, né? Não ficar fazendo teste, ficar pendurado em parede, no armário, né? Na biblioteca. Você chega, tem que dar o resultado. Mas dá uma olhada nos trabalhos que o João está trabalhando. João Andrade de Carvalho Júnior. Os trabalhos que ele orienta, tal, é tudo nessa área aí. Bom, se isso fosse aos 30 anos, eu ia precisar muito. Eu fui encarregado de fazer um projeto de queimadores para fogão de campanha, cozinha de campanha, mas tem que queimar qualquer coisa lá com uma série de exigências, né, de campanha. E eu consegui um senhor lá, um engenheiro, que fez o projeto do queimador de lixo de São Paulo. Um daqueles lá, um velhinho, um senhorzinho lá. Puta, aquilo deu um trabalho dos diabos lá. E depois apareceu uma exigência maluca que você tinha que manter a chama embaixo da água. Daí o projeto foi reprovado. Aí o Brasil precisava foi uma tropa na África, não tinha cozinha de campanha, levaram aquela, fez um sucesso danado lá, que era mais sofisticada que as outras, né? Porque as outras cozinhas era bastante simples, né? No fim, e algumas besteiras também que eu não vi, o cara exigia, tem que ir cozinhando feijão para chegar lá. Falei, puta, para que o cara em combate vai chegar no combate e vai querer comer feijão cozido, que leva muito tempo para cozinhar? Bobagens também que eu podia ter resolvido. Mas deu certo lá, depois funcionou tirando as aseiras, ela ficou boa. Mas aí, Everton, você que vai ser o nosso, bater o martelo aqui, que você é o nosso chefe. Bem, um ponto que o professor Galdenoro trouxe aqui, né? Eu estava falando um pouco antes do professor Galdenoro ingressar, e ele falou aí já conhecendo as características da Facens, né? A Facens está num processo de evolução, de fato, para trabalhar com essa perspectiva da pesquisa. O professor Galdenoro tem uma esperança bastante interessante aí quanto às universidades privadas e já tem uma ideia do que está acontecendo por aqui. Mas, como eu disse, nesse instante, né, eu já apresentei para o Instituto de Pesquisa da Facens Trabalho, hoje foi fruto de uma parte do dia, fruto de discussão, é exatamente esse projeto, né, mas existe aí, até estou procurando aí uma maneira de, pelo menos a Facens integrar a parte do laboratório, porque a parte do pesquisador, como o professor Gabriel muito bem explicou,
a Facens não consegue comportar nesse momento, né? Que é aquela história, precisa ter a carreira lá, senão não consegue trabalhar. Outro ponto, volto a relembrar, o senhor Carneiro, que a gente havia falado, é trabalhar a parte de comunicação, que é um item que eu vi lá na FAPESP. Aí a Uniso pode ser a empresa, a instituição a trabalhar sobre isso, né? Porque tem lá eles têm um programa de doutorado na parte de comunicação. Então, eu não sei se isso teria sentido, professor Galdenuro, que é propagar, né, a informação, que é o que a gente gostaria. E daí eles teriam toda essa mão de obra para a gente poder trabalhar sobre isso, que de fato é um desafio grande, né? Explicar como as coisas de fato funcionam nesse projeto específico. Como o senhor vê isso aí? Eu vejo o seguinte, eu primeiro precisava conhecer em mais detalhes o edital, né, essa chamada da FAPESP sobre essa parte. Se tem alguma coisa relacionada lá com essa parte de divulgação, de comunicação, se tem isso. Pelo que eu conheço a FAPESP, ela é extremamente técnica. Então, eu creio que a chamada, e agora é achismo mesmo, viu, Weber? Não deve envolver essa parte de divulgação. Não deve. Mas eu vejo também o seguinte, se for fazer um projeto maior, a FAPESP pode entrar com uma parte, responsável pela parte de desenvolvimento técnico. Isso não significa que não possa ser feito um projeto junto à Uniso ou outra universidade que utilize esse primeiro na área de combustão, na área de carbono, como fonte de pesquisa. E submeter a própria FAPESP como um projeto em outro nível, entendeu? Em outra dimensão. Então, tudo isso você pode fazer. Você estabelece a área, né, a linha, e dali vai sair várias vertentes. E você submete vários projetos em cima disso, não é um só. Né? São vários projetos. Assim, o projeto temático da FAPESP veio nesse sentido. Existe tanto projeto de uma mesma linha que falou, peraí, vamos pegar um camarada bom nessa linha e ele já abrange todas as vertentes. Inicialmente foi assim que aconteceu, né? Mas isso pode ser feito, né? Galdenoro, realmente, desculpe, Everton, realmente tem esse item nas conjunções aí na chamada. Só que então a maneira que está escrito lá, Galdenoro, não é coisa típica da FAPESP, tá? Mas é porque essa é uma parceria da FAPESP com a Secretaria de Estrutura de Meio Ambiente. Eu acho que foi a Secretaria de Meio Ambiente que escreveu isso, porque está muito... Na hora que você lá fala, pô, não tem cara de FAPESP, a maneira como está escrito, está muito fora do formato de FAPESP. E lá realmente tem lá, você tem uma linha de convencimento do poder das pessoas, tá? Sobre a utilização do processo. Então é isso que o Everton está sugerindo. Então tem. Então usa, né? Se tem, assim, a FAPESP é o seguinte, a FAPESP ela é uma instituição de pesquisa, está no estatuto dela, né? E assim, quando ela começou a pensar em projeto para inovação não é pesquisa, né? Esse é o problema. Inovação é pegar um produto e jogar no mercado, uma coisa nova, né? Invenção, né? Então, houve uma discussão durante muito tempo, ela demorou um pouco para entrar nisso. Por quê? Porque ela desenvolveu a linha de pesquisa para inovação, por causa disso que é o projeto PIP, Pesquisa Inovativa para Pequenas Empresas, porque é uma pesquisa para você gerar a inovação que vai ser colocada no mercado. Então, o projeto PIP tem dois. Tem a concepção da ideia, né? E depois tem o desenvolvimento do protótipo. A colocação no mercado já não é para papel, mas ela faz o quê? Ela faz convênio com outras, com o CNPq, com outras agências de fomento, para que assuma a terceira fase, que é a colocação no mercado. Que aí, porque por estatuto ela não pode assumir esse tipo de coisa. Entendeu? Então, ela tem, toda pesquisa ela pode fazer. Então, tem essa parte de comunicação também, que é a pesquisa para poder fazer. Como fazer, né? Como divulgar. Pode ser que tenha. Eu tenho aqui
o descritivo que eu circulei aqui, professor Galdino, vou enviar para o senhor aí para... Manda para mim que eu dou uma olhada. Depois a gente pode isso. Porque o nosso diretor aqui de pesquisa, ele já falou, ó, a gente pode isso, mas não pode isso, que é mais ou menos o panorama que o senhor passou. Então, de fato, essa integração com diferentes universidades talvez seja o caminho mais interessante. Tem toda a dificuldade de fazer essa integração, mas talvez a visão, eu estou entendendo o projeto do senhor Carneiro, é que a busca nesse instante é fomentar esse assunto num primeiro instante para a gente conseguir massa crítica para, de fato, realizá-lo. Eu vejo assim, sabe, a primeira coisa nesse projeto é a gente encontrar um pesquisador experiente nessa área que vai encabeçar o projeto. Sem esse pesquisador experiente, dificilmente esse projeto vai ser aprovado, principalmente por a FAPESP. Então, como ponto de partida desse evento, e a partir daí você tentar prospectar alguém que tenha experiência em projeto, que já tenha projeto aprovado e conduzido na FAPESP, e aprovados os relatórios todos, mais de um, seria o primeiro passo. Então, é o convencimento de alguém que para poder tocar o projeto. E a gente daria esse apoio. Eu acho que esse é o primeiro passo. Né? E dessa forma, acho que não vejo como a gente submeter esse projeto dentro dessa chamada atual da FAPESP. Mas chamada de projeto de pesquisa, principalmente para a área ambiental, sempre tem, né? Se não tem na FAPESP, tem no CNPq. Se não tem no CNPq, tem dentro dos fundos setoriais. Fundos setoriais sempre tem muito dinheiro para isso, né? Então sempre tem dinheiro para projeto nessa área. Tem até o projeto, como é que chama ele? Milênio? O projeto Milênio lá do CNPq, que volta e meia tem chamada e tal. Então, dá para a gente ficar monitorando. Uma vez que estabeleça que vai ser feito nisso, e encontra o pesquisador e o pessoal que vai poder tocar o projeto, a gente consegue identificar onde estão os fomentos, onde estão sendo liberados esse dinheiro para a gente poder assumir. Talvez o caminho seja considerar esse fomento do CONFEA o primeiro momento aí para reunir, informar e reunir as instituições. O que o senhor acha, senhor Carneiro? Concordo plenamente, porque já estamos com o dinheiro. Não fizemos o contrato, não, Tadeu que tem que me pôr aqui, que eu não fiz mais nada sobre isso aí, sobre a CONFEA. Nós vamos lá, temos aí um recurso, é pouco, mas suficiente aí para colocar na imprensa, sair no jornal, fazer oba-oba e pagar aí pelo menos alguns palestrantes, né, naquela nossa linha aí de pagar pessoa com conteúdo acadêmico e não palestrantes que têm fama aí, né, que atrai multidões. A gente muda aí o panorama, né, já que eles mudaram o valor, também a gente muda aí, reduz um pouquinho a palestrantes, reduz aí a atividade presencial, coloca só aí feito aí na parte virtual e trabalhamos o tema. Só lembrando também, né, para quem nos está assistindo aí, que o CONFEA, eles estão lá, os projetos apresentados falar sobre a ética da engenharia, um negócio que copia em qualquer local, é isso aí que eles gostam, né? Nós é que estamos entrando com coisa mais fora da caixinha aí. O Carneiro, tem uma associação, sei lá que foi, ela ganhou, a CONFEA aprovou, vai encadernar o Código de Obras da cidade. Essa é a publicação deles. Para você ver como é que é. Não tem nada, é pegar o Código de Obras já pronto, encadernar e fazer um livro. E ganhar dinheiro para isso. Que é uma coisa que nem é nossa. Desculpe interromper, eu tenho um compromisso aqui em seguida, aqui na Faculdade de Engenharia, a gente está recebendo os calouros, é um mês zero, eu vou pedir licença para os senhores, deixar a sala aberta aqui, sob os cuidados do senhor Tadeu, e vou me encaminhar para essa próxima reunião aqui. Agradeço, foi muito produtivo, senhor Carneiro, muito obrigado pela apresentação, mas eu acho que o caminho é esse, a gente evoluir aí para propagar esse ótimo projeto. Então, agradeço a todos os presentes aqui, deixo a sala aberta e fiquem à vontade. Aí a casa é de vocês. Um grande abraço a todos, ótima semana. Obrigado, Everton. Até mais, Everton. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Bom,
Tadeu, o comando está com você agora aí. Não, da minha parte tá encerrado. O que você se propôs a fazer já foi feito. Agora é começar a divulgar isso aí para eu ter mais ideias, né? Ver que ideia, que caminho podemos ter mais. Acho que a primeira coisa é fazer esse evento, viu, Carneiro? Não, esse Definir evento os tá certo, nomes, definir os nomes dos palestrantes, marcar a data, divulgar e começar a fazer isso. Acho que isso aqui a gente já está. Alguma coisa a gente já fez. Esse daí tem prazo, né, Carneiro? Tem que cumprir os prazos lá da Confea. Já a FAPESP, quando conseguir, pode pedir o recurso. Né? A FAPESP não dá tempo. Se for março, agora não dá se tempo. for agora, porque o que eu estou imaginando, como eles lançaram isso em janeiro... Eu acho que eles vão lançar de novo. Ou então já está pronto. Para atender, porque concomitantemente estava sendo apresentado, a USP apresentou um senhor trabalho muito bom sobre isso. Então pode ser que já para querer dar carimbado. Já está carimbado, nem adianta a gente querer entrar muito. Por isso que eu coloquei a USP lá. A gente ia conversar com quem está gerenciando o projeto, falou, dá para encaixar alguém mais aí? Dá, tudo bem. Mas eu acho que é isso mesmo, já está com carimbo lá. E para esse evento eu sugeriria 2 nomes, do João Andrade, né, que eu falei aí, e do Sandro, que é professor nosso aqui. Sandro. Que ele tem livro sobre resíduos, né? Ele é da área de materiais, engenharia de materiais, e trabalha com resíduos. Eu acho que esses 2 seriam bons nomes aí para poder... Ótimo. Você acha que eles iriam fazer uma palestra? Vai para Tadeu, que podia pensar em 4 mil? Sem dúvida. Aquela relação, Tadeu, de 4 mil? Se for fazer virtual, Carneiro, os gastos não vai ter mais bloquinho, não tem caneta, não tem mais pasta, não tem mais nada. Não tem nada, a gente paga para o palestrante. Do dinheiro não, vai fazer. Só que dá um trabalho. Só que eu tenho que fazer aí um malabarismo para conseguir, tem que fazer cotação, né, Tadeu? A gente pega a cotação lá naqueles caras lá que cobram 40 mil, 50 mil e... Se você entrar no currículo do João Andrade aí, você vai ver, você cai de costas. Não, o valor é inversão, viu? É inversamente proporcional. Quanto maior é o currículo menos é inverso. Não, é para poder justificar, estou falando pelo justificativo. Não, mas eu acho que o João ele toparia fazer nem que não pagasse nada para ele. Ele é um camarada muito... Ele dá muita consultoria, sabe? Ele é um consultor, assim, ele é consultor de companhia siderúrgica, várias companhias grandes, tipo CNN. Tem uma lá no Espírito Santo que ele dá consultoria também, da Vale e tal. Mas para dar uma palestra para a gente aqui, não teria esse problema. Mas é bom entender que o público que nós somos não é de doutores. Não, mas ele sabe. É público de leigo. É a linguagem que o vereador tem que entender. O cara, ele vai, interessante. Se você chegar lá pode conversar com ele sobre isso, né? Explica, não olha, pode. É um público leigo. Você vai dar uma palestra para leigo. Quem não pode, porque os caras, vai ter fumaça, vai ter toques, vai a população. Não, o cara fala, é isso, não vai ter esse problema. Essas dúvidas que vão gerar. Eu acho assim, sabe? É que é trazer as pessoas para discutir e daí você já montar uma equipe para o projeto. Né? No final, fazer uma mesa redonda com todo mundo que deu a palestra e fazer a apresentação e falar, bom, e aí, pessoal, alguém se interessaria em a gente continuar com isso? Certo. Seria isso daí. Eu só faria a palestra e uma mesa redonda no final com as pessoas. Nós fizemos isso no último evento, a gente fez isso e deu muito resultado. Funciona. Tá bom. Beleza. Tá bom? Beleza. Alguém será o caso aí para a gente poder... Podemos encerrar. Tem aí a Lenilda para poder falar, o Strep, se quiser dar uma contribuída aí. Tudo bem? Larissa vai ter que fazer a matéria dessa. Lenilda. Seu Carneiro, se eu precisar, nós vamos fazer para o jornal uma matéria falando do evento, e aí nós podemos montar também toda a parte da arte e tudo mais que precisar para já ir divulgando, já ir fomentando. Só preciso, sentar com o senhor para ver o que ficou decidido exatamente, para nós podermos aí fazer uma comunicação assertiva. Ok, mas estou à disposição, com certeza. Eu acho que você deve dividir aí os objetivos, tá? Eu acho que você colocar até no nosso jornal, nosso comunicado sobre essa chamada pública da FAPESP,
porque todo mundo toma conhecimento, as pessoas tomam conhecimento, né? E depois colocar nós também. E, Tadeu, preciso que você me dá o limite aí para ver o que preciso fazer para fechar o contrato lá com o Confia. Eu ia falar com o Everton, o Everton precisa entrar no site do Confia lá e fazer o cadastro desse projeto, no caso. Vai ter que ser ele como representante legal da associação. Que ele vai, no final, ele tem que assinar eletronicamente também o documento, né? E só na máquina dele que tem isso daí. Eu já passei um e-mail para ele com todas as orientações, com o site, e como fazer, né? O passo a passo de como fazer. Então, hoje ele aqui pede isso. 20 mil dá para brincar um pouquinho com isso, né? Dá para fazer alguma coisa, né? Então, beleza. O Everton fazendo isso daí, nós já podemos, já vem a parte de contrato, né? Que vamos assinar o contrato. Em cima disso já tem todos os prazos, todos os que tem que ser feito lá. Porque eu vou ter agora, eu vou ficar bem sobrecarregado aqui agora com outros projetos, né? E viagem, então, tiver aqui bem resolvido agora. Certo. Beleza? Então. Muito obrigado aí pelas suas observações. Eu acho que ficou muito bem claro aí para todo mundo. Eu já tinha uma ideia, você também já deu o que precisava aí, porque já estava decidido mesmo que ia ser difícil fazer isso mesmo. E agora ele acabou assustando mais ainda nós, né, galera? Eu já tinha noção da complicação, ele agora já derrou de vez. Não é para assustar, é para ter noção do tamanho do problema. Né? Tomar conhecimento do que nós vamos enfrentar, né? Não dá para brincar. Não é fácil, não. Beleza, então, pessoal. Isso aí, boa noite para todos. Então, eu vou encerrar a gravação aqui. Tá bom, então. Boa noite para todos, então. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Peló. Boa noite, galera. Boa noite.